Estamos aqui mais uma vez com uma questão que caiu no Enem de 2019, uma questão aqui de física. Muito legal essa questão, muito bacana. Vamos resolver essa questão aqui, tá? Olha só. Um foguete viaja pelo espaço sideral com os propulsores desligados. A velocidade inicial tem módulo constante e direção perpendicular à direção dos propulsores, conforme indicado na figura. O piloto aciona os propulsores para alterar a direção do movimento quando o foguete passa pelo ponto A. E os desliga quando o módulo de sua velocidade final é superior a v raiz de 2, o que ocorre antes de passar pelo ponto B. Considere as interações desprezíveis. Um foguete viaja pelo espaço sideral com os propulsores desligados. Então nós temos aqui o foguete que vai em direção a esse ponto A aqui, tá? Ele vai em movimento retilíneo e uniforme. Como a velocidade tem módulo constante e direção perpendicular à direção dos propulsores, tá? O que significa os propulsores? Esses aqui são os motores do foguete, tá? Aqui ele solta aqui uma força na queima de combustível, fazendo com que haja uma ação e uma reação, ou seja, o combustível ele se lança para longe do foguete, empurrando o foguete para cima. Então tem duas forças aí, uma ação e uma reação, tá? Dessa forma, quando o foguete ele vem aqui em inércia, né, em movimento retilíneo uniforme nessa direção, quando ele passa pelo ponto A, ele aciona seus foguetes, tá? Aqui nós temos os propulsores, tá? Ou seja, ela é perpendicular aos propulsores. A direção é perpendicular aos propulsores. Dessa maneira, o foguete ele vem aqui nessa mesma direção. Quando ele chega no ponto A, ele vai ligar os propulsores, tá? Ele liga os propulsores, fazendo com que haja uma força F aqui, ó, nessa direção. Fazendo com que ele comece a se deslocar nessa direção aqui, ó. Tá? O movimento que ele vinha aqui em inércia, em MRU, vai continuar nessa direção. E uma outra força vai agir empurrando ele aqui nessa outra direção aqui. Se combinar e vão formar um gráfico, tá? E o gráfico que será formado aqui, olha. A representação gráfica da trajetória seguida pelo foguete antes e depois de passar pelo ponto B tá? Olha só. Repara que ele vai acionar o foguete antes de passar pelo ponto B, tá? Antes de passar pelo ponto B, ele vai acionar o foguete. Eu vou mostrar aqui em um outro gráfico aqui, olha, onde é o ponto B. O ponto B é aqui. Antes de chegar nesse ponto B, aqui ele desligou os motores, tá? Ele desliga os motores antes de passar pelo ponto B. Ele vai continuar em movimento reto e uniforme. Movimento retilíneo uniforme, que significa o MRU, nessa direção. Então, olha os gráficos que foram colocados aqui para a gente ver qual das alternativas é a alternativa correta. Olha, temos aqui, tá, a alternativa A. Essa seria a alternativa B. Aqui nós temos a alternativa C. Aqui nós temos a alternativa D, tá? E aqui, olha, a alternativa E. Na alternativa A, o foguete vinha com uma velocidade aqui na direção do ponto A.
ele muda bruscamente a direção. Dessa forma, essa alternativa está incorreta. Na alternativa B, da mesma forma, ele vem em MRU na direção do ponto A, muda de direção. Então, essa alternativa também está incorreta. Olha, quando ele vem em MRU em direção ao ponto A, que ele liga os propulsores, não tem como mudar de direção bruscamente assim. As duas forças vão se equilibrar. Então, nós temos aqui o ponto C, que é a alternativa que melhor representa essa questão, porque ele vem em MRU em direção ao ponto A, aciona os propulsores, vai mudando a sua direção aqui. Antes de chegar no ponto B, ele desliga os motores, fazendo com que ele volte a MRU aqui. Ou seja, a um movimento retilíneo e uniforme. Então, a alternativa correta é essa alternativa C aqui, tá? Só por questão de observação, vamos ver agora a alternativa D. Na alternativa D, só que em certo ponto, a velocidade que existia nessa direção aqui, na direção do ponto A, ela se anula. E ela não irá se anular. Vai existir um equilíbrio fazendo com que ela vai mudar sim a sua direção, mas essa velocidade em direção aqui ao ponto A irá continuar. Então você observa aqui, ó, que aqui ela se anulou, fazendo com que aqui forme um ângulo de 90 graus, ó, e seria impossível nessa situação. E a alternativa D, ele faz aqui a curva, mas você vê quando ele passa o ponto B, ele exerce uma outra força, mesma direção que ele estava seguindo para o ponto A. Ela volta aqui novamente para o ponto A, ou seja, anulou toda a força F que foi desenvolvida pelos propulsores nessa direção aqui. Bem aqui ela se anula, voltando novamente no mesmo sentido que ela vinha anteriormente, tá? Então isso é uma questão que não tem muita conta. Aquele V raiz de 2 é só aonde confundir um pouco, não tem nenhuma conta, é só uma questão de interpretação, de raciocínio lógico nessa questão, tá? Muito obrigado, se você chegou até aqui, é porque você gosta desse tipo de conteúdo, então dê um like, se inscreva no canal, para que a gente continue a fazer esse trabalho juntamente com vocês e que a gente possa crescer junto. E através do estudo você possa mudar a sua história, o seu futuro e desenvolver um hábito de estudar. Muito obrigado.